Horas e 18 minutos. Tem um anúncio para fazer para vocês que são ouvintes, telespectadores, acompanham o Jornal Gente todas as manhãs. A partir de hoje, o professor Paulo Rabelo de Castro se torna o nosso novo colunista de economia, ocupando um espaço que já foi ocupado pelo professor Antônio Delfim Neto aqui no programa e desde então essa cadeira estava vazia. Claro que trazíamos aqui especialistas em economia, mas a partir de hoje vamos contar com os conhecimentos do professor Paulo Rabelo de Castro aqui semanalmente discutindo conosco as questões da economia. Ele já é um conhecido de toda a nossa audiência e para nossa felicidade estará conosco agora batendo ponto aqui todas as semanas para discutir assuntos importantes da economia brasileira e da economia mundial. Seja bem-vindo oficialmente aqui ao Jornal Gente, professor Paulo Rabelo de Castro, e já mando para o senhor um desafio. O que esperar da economia do mundo após a posse de Donald Trump? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio Humberto e Guilherme, que também vejo presente aqui na nossa conversa. Bom dia. Obrigado, Pedro, por nos recepcionar como colunista especial da Band, especialmente ocupando um lugar de um insubstituível, que é o nosso saudoso professor, meu querido amigo Antônio Delfim Neto. Presto uma homenagem a esse grande brasileiro que nos brindava sempre com argutos comentários e orientações seguras. Eu espero que vocês tenham aí também alguns comentários dignos de alguma reflexão. Esse é o nosso objetivo nas nossas futuras conversas. Vamos entrar nesse assunto que é Donald Trump e o futuro da humanidade, por assim dizer, porque a influência dos Estados Unidos é uma influência mundial. E ouvindo hoje cedo o comício da vitória, ficou muito claro para mim, Pedro, que Donald Trump está para as cabeças, como a gente diria. Ele entra com uma fome de realização e uma fome de concretizar grandes projetos, e esses grandes projetos, obviamente, vão determinar também uma mudança significativa de rumos, não só da economia, como das relações geopolíticas, ou seja, das relações entre os países do mundo. Para dizer pouco daquilo que ele falou durante uma hora, nesse comício em que praticamente mencionou os aspectos principais do seu futuro governo, ele, além de desregulamentar, tarefa que atribuiu ao que ele chamou de gênio, Elon Musk, o único a subir ao palco naquele momento, e que vai chefiar um departamento de eficiência governamental. O termo eficiência é muito caro para nós brasileiros também, porque nós estamos precisando muito de eficiência, que, aliás, é um princípio constitucional, mas que é pouco observado, se é que alguma vez é observado ultimamente no nosso país. E ele também mencionou alguns aspectos interessantes. Ele vai atrair bilhões de dólares de novos investimentos para criar empregos pela América toda. Ele quer a indústria americana, e quando falo indústria, falo em sentido largo, falo também da prestação de serviços, falo do agronegócio, ou seja, ele vai colocar a América mais competitiva. E nós, obviamente, teremos mais vantagens do que desvantagens por essa decisão de Trump. Só que é uma vantagem que nós temos também no sentido de encarar o desafio de ter as nossas próprias indústrias brasileiras mais competitivas. Isso vai deflagrar todo um debate ao longo dos próximos meses aqui no Brasil sobre como fazer isso, como enfrentar a nova competição norte-americana. Além disso, ele quer tornar a energia no país ainda mais barata. E olha que a energia nos Estados Unidos já é uma energia barata. Esse é um outro tremendo desafio para o Brasil, que tem um custo médio de energia que não está entre os mais baixos do mundo. E deveria estar, porque nós somos produtores
fortes de energia hidroelétrica, de energia solar, de energia eólica, além de termos petróleo. Por que a nossa energia aqui é saturada de tantos impostos? Por falar em impostos, Trump também prometeu baixar impostos. E aqui nós estamos comemorando uma reforma tributária, comemorando com aspas, uma reforma tributária pesada, uma reforma tributária que acaba de anunciar que teremos uma alíquota nominal sobre os produtos da ordem de 28%. Isso já seria uma pauta para o futuro debate presidencial. Como baixar essa alíquota? Como fazer realmente o Brasil ser mais competitivo em impostos, em energia, em portos e rodovias, em infraestruturas em geral, em educação e em tecnologias. É esse o ambiente mundial, um ambiente onde a corrida militar agora passa a ter também um outro conteúdo, que é uma corrida tecnológica e uma corrida econômica. Professor Paulo Rabelo de Castro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Hoje é um dia histórico para nós aqui do Jornal Gente, viu? Saiba que é uma honra muito grande contar com a sua presença permanente aqui como nosso colunista. Doutor Paulo Rabelo... Muito obrigado, Cláudio. Espero não decepcioná-los. Jamais aconteceria. Mas quando eu vejo o Donald Trump, eu me lembro sempre da frase que resume o comportamento de alguém como ele, né? Quando eu sou bom, mas quando eu sou ruim, sou melhor ainda. O fato de o Donald Trump chegar a um governo com a experiência de quem já foi presidente, portanto, assim, ele até disse isso, né? Que no primeiro governo ele chegou, não sabia direito como é que era aquilo, quem colocar aonde. Ele não fazia ideia que tinha 10 mil cargos à disposição para nomear. Ele não fazia ideia disso, né? Agora não, agora ele sabe exatamente o caminho das pedras. O que é que o senhor espera dele? O senhor acha que essas promessas que ele reiterou ontem nesse discurso a que se referiu, essas promessas de reduzir a inflação, de derrubar também o volume da carga tributária para os americanos, de fazer com que as empresas americanas voltem a produzir nos Estados Unidos e não fechando as suas unidades de produção fora dos Estados Unidos. Enfim, todas essas promessas, o senhor acredita mesmo que são factíveis num período tão curto? São apenas 4 anos. Eu acho que sim. E você tocou num aspecto importante quando lembrou a questão da experiência no cargo e experiência política em geral. Donald Trump tinha uma insuficiente experiência política em geral quando assumiu pela primeira vez o primeiro mandato e tinha uma inexperiência quase absoluta no cargo. E, além disso, ele foi colhido por um segundo fato inesperado que também o atrapalhou muitíssimo, que foi a epidemia da Covid. Esses dois elementos, a sua própria inexperiência e a epidemia da Covid, desmancharam a articulação que Trump tinha em torno dos seus primeiros objetivos. Agora ele vem com a força de uma vitória acachapante. Em inglês chama-se um landslide. Ele veio como uma avalanche. Então, ele tem maioria em ambas as casas e ele tem, portanto, a possibilidade de sair fazendo. E isso é muito importante. Ele mesmo, no discurso desse comício da vitória, ele dizia, Cláudio Alberto, que ele, diferentemente do que pensavam já alguns assessores, que o recomendavam ir desregulamentando aos poucos, ele usa uma expressão meio popular nos Estados Unidos, the hell, para o diabos que eu vou esperar. Eu vou fazer tudo no primeiro dia ou na primeira semana. Ou seja, ele tem pressa. Esse sentimento de urgência decorre do fato de que ele já aprendeu que na presidência, em qualquer mandato, no governo, a gente já entra quase terminando. Eu, quando digo isso, porque é um lema para mim, aprendi isso no pequeno espaço de tempo que tive
para experimentar a tarefa de governo, posso te dizer, Cláudio Humberto, quando a gente chega, no caso aí dos brasileiros em Brasília, metade do que a gente pensava a gente já esqueceu. Um outro pedaço não vão deixar que a gente faça, de forma que sobra uns 30% ou 40% daquilo que a gente imaginava poder fazer, para, com muita determinação, com muita força de vontade e, obviamente, é necessário competência, realizar esses 30% a 40%. Se o indivíduo ele demora a tomar as atitudes, ele consulta demais, ele tem que articular bases políticas, você pode esperar que as promessas vão ficar pelo caminho. E o Donald Trump agora tem a experiência para dizer, não, isso vai acontecer. E colocou pessoas que têm alto grau de decisividade, como é o caso do Elon Musk, para fazer essa demolição da burocracia que hoje envolve os Estados Unidos. Isso tudo que eu estou dizendo, gente, é recado para nós, né? Porque imagina, estamos falando de burocracia, está falando de Brasil, está falando de lentidão na tomada de decisões, está falando de Brasil, está falando na falta de foco nos objetivos, está falando na política fiscal brasileira atual, de forma que são recados que metem a carapuça na nossa própria cabeça. Professor Paulo, primeiro um prazer, parabéns aí, sucesso nos comentários, tenho absoluta certeza que agrega valor e muito aqui ao Jornal Gente, a sua contribuição. Eu queria que o senhor comentasse aqui para nós sobre a expectativa em relação às tarifas, porque o Trump é um empresário, portanto ele usa muito a questão da negociação para viabilizar os seus objetivos, ele já fez isso no passado, me parece que fará de novo, e ele, mais do que o poderio militar norte-americano, ele usa a capacidade econômica dos Estados Unidos para pressionar. E ele vem falando muito sobre o uso das tarifas. E é um poder concentrado na mão dele. Por exemplo, se o presidente americano quer travar uma guerra no Oriente Médio, ele depende, por exemplo, da aprovação do Congresso. Trump não fez guerra durante os seus 4 anos anteriores, mas ele abriu uma série de frentes de batalhas comerciais, a principal delas com a China. O senhor acredita num retorno dessa guerra comercial mais franca, principalmente com a China e os países do BRICS? Eu vou tomar aqui um ponto de vista ousado, e agradeço a sua pergunta porque ela tem muita importância mundialmente. A primeira pergunta do Pedro foi como fica a economia mundial, e agora eu tenho a ocasião de responder pelo lado econômico, que é muito importante. E o lado econômico fala de tarifas, porque a maneira como os Estados Unidos podem influenciar no mundo é através de tarifas. E você lembrou muito bem, a teoria econômica também nos ensina. Um mundo com tarifas elevadas é um mundo protecionista. Um mundo protecionista é um mundo destruidor de empregos. O mundo não quer elevação de tarifas, o mundo quer comércio. O comércio é um antídoto à guerra. Se você quer diminuir as guerras no mundo, promova o comércio, porque as pessoas, quando elas vendem e compram, elas têm que estar em paz. Quando as pessoas vão entregar seus produtos, elas têm que ter os mares livres para o tráfego das embarcações. Em outras palavras, a tarifa é a morte da paz e a morte da liberdade comercial. E é também o antônimo, ela é o contrário de tudo o que Trump diz filosoficamente, se é que ele tem, eu acho que tem uma filosofia de linha liberal. Aí você me dirá, então por que ele ameaça com as tarifas? Ele ameaça com as tarifas, e você já antecipou bem, porque como empresário, vamos dizer assim, agressivo, bem ao estilo americano, mas aqui temos também alguns negociadores desse gênero, ele senta numa mesa para obter resultados que ele imaginou levar para casa. E, portanto, a maneira dele anunciar que ele está disposto a qualquer coisa, por assim dizer, e de forma agressiva, é através da tarifa, porque prejudica segmentos econômicos. Os governos
por exemplo, da China, que é a mais ameaçada, mas também do Brasil, que por conta dessa antipatia de Lula em relação a Trump e vice-versa, nós também já fomos alvo, até verbalmente, de ameaça tarifária por conta de Trump. Mas Trump não está querendo ameaçar, tanto elevar tarifas contra o Brasil, por exemplo, ou contra a China, quanto obter dele deles, China ou Brasil, esses dois governos, resultados a respeito de outras políticas. No caso, dou exemplo, o caso do México. Ele ameaçou o México com elevação de tarifas. E o México entendeu o recado. O recado não era comercial. O recado é: me ajudem a controlar a entrada ilegal de pessoas na fronteira México-Estados Unidos. Portanto, o que Trump queria, isso foi no primeiro mandato, na medida que a ameaça parecia que ia ser efetiva, o México ia perder o mercado americano com a tarifa elevada. O México entendeu o recado: tá bom, eu não aumento a tarifa, em compensação você deixa de ser cretino e tome conta das suas fronteiras, não deixe tudo por conta da polícia de imigração norte-americana. E isso aconteceu e imediatamente o resultado foi muito positivo em termos de diminuição da entrada de imigrantes ilegais. Portanto, as tarifas vão funcionar muito mais como um método de Trump obter resultados outros, fora da área comercial, inclusive, do que propriamente estabelecer uma barreira ao comércio que seria muito ruim para o mundo. Eu acho que o mundo vai melhor com Trump. Essa é a minha aposta aqui inicial. E o mundo vai ficar até menos guerreiro momentaneamente com o Trump, por causa da própria ameaça que o Trump enseja de utilizar uma mão pesada caso essa paz não se verifique. Portanto, eu tenho uma certa expectativa positiva. Eu acho que é a oportunidade do Brasil botar as barbas de molho, pensar bem como é que vai se reposicionar e estabelecer também a sua própria pauta de desejos. O Brasil hoje não tem pauta. Hoje o Brasil não tem desejos. Hoje a única pauta do Brasil é uma pauta woke, né? É uma pauta de conflitos internos. Portanto, eu vejo a oportunidade muito grande para que o mundo se reposicione e, ao se reposicionar, redescubra valores que são valores civilizatórios. Muito bem, professor Paulo Rabelo de Castro conosco. Professor, agradeço muito a sua participação. Hoje foi uma participação extraordinária para anunciá-lo e devido, claro, à importância da notícia do dia, essas considerações sobre a economia americana e a posse de Donald Trump. Mas toda quarta-feira o professor Paulo Rabelo de Castro, a partir dessa semana, estará conosco aqui no Jornal Gente. E, claro, quando o noticiário impor, nós teremos participações também extraordinárias, sempre combinadas. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Um grande abraço para o senhor e até quarta. Até quarta, e fico muito feliz de participar como um jovem membro dessa ilustre bancada do Jornal Gente. Um bom dia para todos os que nos acompanham. Bom dia. São 8h.